mais uma vez, através das redes sociais, trazendo mais uma reflexão sobre os temas da nossa doutrina espírita e, desta forma, levando um pouco dos ensinamentos da nossa doutrina através dessa oportunidade que a tecnologia nos permite, né? Antes de iniciarmos a falar do tema dessa oportunidade, vamos serenando o nosso pensamento, vamos acalmando o nosso espírito, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos inspire e agradecendo ao Deus, nosso Pai Criador, aos nossos mentores, aos mentores da Casa de Maria de Nazaré, que nos amparam sempre das nossas tarefas, nos nossos trabalhos. E vamos iniciando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. E para a nossa reflexão de hoje, o tema escolhido é do livro Renovando Atitudes, que nós estamos já fazendo alguns textos desse livro já há algumas semanas, né? E tem como título Tempo Certo, né? Esse livro Renovando Atitudes, ele é do Francisco do Espírito Santo Neto, e é uma psicografia pelo Espírito Hamed. E esse tempo certo que o Francisco vai nos trazer hoje, ele está baseado na parábola do semeador, que Jesus, quando esteve entre nós, pregou. E o que diz essa parábola? Ele conta uma história, né? Que um semeador saiu a semear e que no caminho ele foi andando para fazer esse trabalho e algumas sementes elas caíram ao longo do caminho. E aí ele diz que essas sementes que caíram ao longo do caminho, logo os pássaros vieram e as comeram, então elas não frutificaram, elas não germinaram. Depois ele nos fala que algumas das sementes, elas caíram entre as pedras, né? Mas, como esse terreno pedregoso, ele tinha um solo muito, muito raso, a planta chegou até a germinar, né? Só que como ela não criou raízes, logo ela secou e acabou morrendo. E ele cita também uma outra situação. São algumas dessas sementes, elas caíram entre os espinhos, nasceram, começaram a se desenvolver, mas elas foram sufocadas pelas plantas do espinheiro e acabaram morrendo. E por fim, ele fala que houveram sementes que caíram em terra boa.
E aí ele nos fala que essas sementes que caíram em terra boa, elas produziram frutos na proporção de 100 para 1, 60 para 1, 30 para 1, cada semente teve um desempenho diferente, né? E aí o Francisco, baseado nessa parábola, a reflexão que ele propõe para a gente é que não existe antecipação e nem adiantamento, né? Cada pessoa tem um tempo propício, né, para esse desenvolvimento, né? Porque ele vai nos falar do nosso desenvolvimento espiritual, né? E ele menciona para gente que tudo na criação tem o seu tempo, né? As flores têm tempo certo para abrir, tem época certa para florescer, os frutos a mesma coisa, cada um tem a sua sazonalidade e cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. E tudo isso se desenvolve segundo a natureza das plantas, dessas coisas que o Cristo falou, né? E com a gente, né? A proposta é que com as pessoas, o desenvolvimento, aqui a gente está falando em desenvolvimento espiritual, com as pessoas também se dá o mesmo, né? Cada ser humano, ele tem um tempo e um patamar de evolução que é característico dele, né? Que ele trouxe isso já de outras existências. E o Cristo, quando ele esteve entre a gente, né, ele compreendia perfeitamente essas diferenças e essas condições de cada ser, né? Principalmente a condição dos apóstolos que ele convidou para segui-los, né? E com essa parábola, ele vai explicitar, né, que cada terreno da nossa condição humana, ele vai ter um momento certo, né, para que os ensinamentos da palavra do Cristo sejam frutificados. E ele vai nos explicitar também, o texto do nosso amigo Francisco do Espírito Santo, ele vai nos explicitar o que ocorre, né, com a gente, né, com a sociedade. E assim, ele vai, a partir dos esclarecimentos, né, que o próprio Cristo deu com relação à parábola, porque quando ele falou essa parábola, ele falou para uma multidão. E depois, na intimidade, ele esclareceu os apóstolos o que significa cada uma dessas situações de semeadura, né? Então, o Cristo, na questão das sementes que caíram ao longo do caminho, ele fala que essas sementes, né, trazendo para os ensinamentos dele, que são essas sementes que caem no caminho e não frutificam, são essas pessoas que até ouvem a palavra, mas que não compreendem e não são tocadas no coração por esses ensinamentos. E são seres, né? Aí já é a intervenção do Francisco dizendo que são seres de compreensão e de aceitação diminuta, né, ou quase nula. Pessoas que normalmente só vivem para a vida material, não tem aquela preocupação de ter um desenvolvimento espiritual. E na segunda opção que o Cristo dá, né, daquela semente que cai sobre o solo pedregoso,
o Cristo nos esclarece que essas pessoas, elas até recebem a palavra, mas elas não têm enraizamento em si dessa palavra que recebem, e na primeira oportunidade, na primeira aflição que eles são afetados, eles logo desistem, né, de aplicar aqueles ensinamentos na vida deles, né? E o Francisco nos fala que essas pessoas são aquelas que secam, né, que não resistem ao calor das provas. Então é o solo pedregoso onde a semente fica exposta ao sol, e esse sol vai ressecar e ela não vai produzir frutos. São pessoas que logo desistem, né, dos projetos, das intenções, das boas intenções que ele tem quando ouve a palavra e a recebe com essa alegria, que eles desistem muito facilmente, né? E no caso das sementes que caíram sobre uma terra com espinheiros, ele fala, o Cristo, que essas pessoas ouvem a palavra, né, ouvem os ensinamentos, mas que as preocupações do dia a dia e mesmo a sedução de riqueza, de coisas materiais, sufocam essa palavra e ela acaba ficando infrutífera. Ela não rende frutos como seria o esperado, né? E uma outra maneira, né, de sufocar esses ensinos do Mestre Jesus é quando a pessoa se prende só nas aparências e nos rituais, né, das diversas formas de religião que a gente tem. Isso ficam presos nessa formalidade, e isso é à custa do caminho da evolução, né? E eles vêm cumprir um projeto de reencarnação, só que se perdem nas formas, né? E não cumprem essa evolução espiritual, que é o objetivo maior, né, da nossa reencarnação. Por fim, Jesus, quando fala da semente que caiu em terra boa, em terra fértil, e deu frutos, né? Ele diz pra gente que essas sementes, né, quando elas encontram esse terreno fértil, elas frutificam 100 por uma, 60 por uma, outros 30 por uma, e é o que o Cristo disse aos seus ouvintes, né? E que para quem ouve e que não ouviu a explicação do que Jesus deu depois para os apóstolos, ficou uma coisa muito solta, né? Muito perdida no ar, mas que com esse esclarecimento que ele dá aos apóstolos, ele diz que ele está falando dos ensinamentos que ele veio trazer, da doutrina que ele veio pregar. E essas pessoas que produzem esses frutos são aquelas que aceitam a palavra de Jesus e que, mais do que aceitar, colocam em prática esses ensinamentos. E o que propicia esta frutificação, né? O que isso tem a ver com a nossa passagem aqui na Terra? O que o Francisco destaca para a gente é que cada pessoa, né, já teve um caminho de compreensão, de evolução, e quando ela reencarna novamente e ela opta por compreender e aplicar os ensinamentos, a palavra que Jesus fala que ele veio trazer, isso não se dá de uma hora para outra, né?
Primeiro que a gente passa por várias reencarnações para chegar nessa condição de terra fértil, onde os ensinamentos de Jesus vão realmente produzirem frutos, né? E isto requer tempo. E, além de tempo, requer que ocorra em nós um despertamento natural e um amadurecimento da gente enquanto espírito em evolução. Ou seja, é o que o Francisco deu por título nessa reflexão de tempo certo. Então, ele fala que esse tempo certo é esse momento em que o espírito já está evoluído o bastante para que ele não só conheça e estude a palavra de Jesus, mas que também que ele coloque isso em prática. E eu gostaria de, antes de encerrar, ler o final que o Francisco dá a esse texto, porque ele fala muito, muito claramente isso que eu tentei conversar com vocês, né? Ele diz o seguinte: o mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos aos nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência, para que eles também entrassem nessa condição de frutificação, né? E ele continua: portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva de determinação humana e do solo generoso da psique do ser onde houve a semeadura. Então, ele está falando para a gente de qual é essa condição, né, para que essa semeadura realmente seja fértil, seja produtiva. E mais do que isso, né, ele nos fala que a gente precisa ter essa paciência, não só com as pessoas com as quais a gente convive, mas com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente tem atitudes que nós mesmos reprovamos, né? Então a gente precisa ter um pouco de paciência também com os nossos próprios erros, mas não no sentido de passar a mão na cabeça, né? Mas no sentido de perceber que errou e procurar fazer melhor da próxima vez. Porque, como esse livro mesmo já diz pelo nome, a proposta é que a gente renove as nossas atitudes, que a gente perceba as nossas falhas e que a gente vá se corrigindo à medida que a gente percebe e que a gente vai evoluindo espiritualmente. Então vamos respeitar também o tempo certo das outras pessoas e também o nosso, para que a gente possa fazer essa evolução de uma forma serena, de uma forma amorosa, que é a proposta do Cristo, né? O Cristo veio para nos ensinar essa lição de amor. E é com essa lição de amor, na aplicação dela no nosso dia a dia, é que nós vamos poder realmente ser sementes que produzam, que levem essa palavra que Jesus veio trazer ao maior número
possível de pessoas, que a gente tenha influência positiva sobre o maior número de pessoas que nos cercam. Então, é importante que a gente leve esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para que a gente tenha realmente esse propósito de evolução e de ser essas sementes que produzem a 100, a 60, a 30, dependendo da nossa condição. Então vamos encerrando, pedindo a Deus que nos abençoe, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos nos reunir, mesmo que seja de forma virtual, e agradecer ao Pai por tudo que Ele nos dá, por tudo que somos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós, aos nossos familiares, que o Senhor ampare a todas as famílias que estão com pessoas hospitalizadas, que estão passando por dificuldades, que esse amparo do plano espiritual possa chegar a todos os lugares onde houver um irmão nosso em sofrimento. E te pedimos também, Senhor, que ilumine a todas as pessoas que, de alguma forma, têm o poder, tanto econômico quanto político, na nossa sociedade. Que eles possam ter a consciência, Pai, que esse poder que vem de Ti foi dado a eles para proporcionar o bem-estar ao maior número de pessoas possíveis. É com essa consciência que eles podem realmente exercer esse poder de forma a beneficiar as outras pessoas. Que o Senhor ampare a todos esses nossos dirigentes, a todos esses nossos políticos, todas as pessoas que fazem alguma influência no nosso meio social. E te pedimos, Senhor, que nos ampare hoje e sempre.